Cristo é supremo sobre tudo e sobre todos, essa é a grande verdade, a verdade da palavra de Deus. E de forma muito clara, isso é expressado pelo livro de Hebreus nas Escrituras, livro de Hebreus, a supremacia de Cristo. Vamos, nesta manhã, continuar sendo abençoados nesta porção da palavra de Deus, livro de Hebreus, hoje focando no capítulo 13, versos 1 a 6. Hebreus 13, 1 a 6 é o nosso texto, é a palavra de Deus para o seu coração nesta manhã. Então, lembrando mais uma vez, a supremacia de Cristo é o foco do livro de Hebreus. Há um verso que expressa isso muito bem no livro de Hebreus. No capítulo 1, o verso 3 diz: o Filho, Jesus Cristo, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. E, depois de ter realizado a purificação dos pecados na cruz, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Este é Jesus Cristo. Agora, nós vamos ao nosso foco, então, no capítulo 13, começando com o verso 1. Mas vou retroceder ao capítulo 28, capítulo 12, para o verso 28, para nos ligarmos melhor ao contexto. Vou começar então, Hebreus 12, 28, e vamos até Hebreus 13, verso 6. E agora a palavra de Deus vai ser lida, vai chegar aos seus ouvidos, que ela também penetre a sua mente e coração nesta manhã. Ouça a palavra do Senhor. Verso 28 do capítulo 12 diz: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Mais uma vez o verso 28, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus. Hebreus 13 agora, verso 1, diz: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como ser aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Quero ler ainda um outro texto de Hebreus, muito ligado a esse texto que nós lemos no capítulo 13. Vou ler em Hebreus 10. Hebreus 10, versos 32 a 34. O autor diz assim, Hebreus 10, 32. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão. E agora no capítulo 13, versos 1 a 6, versos 1 a 3, mais uma vez. Seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Aos nossos ouvidos, então, chegou a palavra de Deus nesta manhã. Fraternidade. Não há fé cristã, presença da fé cristã sem a fraternidade. A fraternidade não cria fé cristã, mas ela é um resultado necessário, automático, se há verdadeira fé cristã. Você está na fraternidade, você pratica a fraternidade, isto é intrinsecamente ligado a ser discípulo de Cristo, ao ter encontrado Deus através do Cristo crucificado, ter sido perdoado pelo
pela morte dele na cruz e ter sido transformado na nova vida e ter recebido o reino inabalável, como ele diz em Hebreus. Se isto aconteceu na sua vida, a fraternidade vai estar em você. A fraternidade vai ser praticada. Fraternidade praticada é o assunto do autor aqui nesses versos 1 a 3 do capítulo 13. E a palavra de Deus então vem exortá-lo nesta manhã, você que já está firme nisto, a continuar. Pratique a fraternidade. Se você está aí sem praticar isso, está distante, a palavra de Deus vem para corrigi-lo, levá-lo para essa nova experiência, praticar a fraternidade. Você tem praticado a fraternidade ou não? Você é alguém que busca a fraternidade ou não? Então, a palavra de Deus o move nesta manhã, o firma nesta manhã, pratique a fraternidade. Ele diz, seja constante o amor fraternal, no verso 1. Seja constante o amor fraternal. Essas duas palavras, amor fraternal, é a tradução da palavra Filadélfia. Nós temos essa palavra na nossa língua, Filadélfia, mas essa palavra nos dada do grego. Você já ouviu falar certamente da grande cidade nos Estados Unidos que tem esse nome, Filadélfia. É uma palavra conhecida. Uma das cidades do Apocalipse, onde estava uma das igrejas, então, entre as 7 igrejas do Apocalipse, a Filadélfia. Então, esta palavra é interessante, amor fraternal, Filadélfia, uma palavra composta. Fila vem de filéu, que é apreço, consideração. E Délfia vem de adelphos, que é irmão. Então, esta palavra é a palavra que era usada para falar do amor fraternal. Não o amor conjugal, nem mesmo sexual, mas nem mesmo amizades comuns, mas essa condição filial e então de irmãos. Isto é encontrado na fé cristã, no Evangelho, no ensino apostólico, e naqueles dias, quando foi introduzida, foi um conceito revolucionário. Jesus Cristo falou sobre isto, sobre essa característica da igreja e dos seus discípulos. Em Mateus 23, 8, ele diz, mas, quando ele está tratando ali dos fariseus, líderes judaicos, religiosos, que disputavam lugar de destaque, etc., ele vai dizer aos seus discípulos, mas vocês não devem ser chamados rabinos. Um só é o mestre de vocês, que é Jesus Cristo, ele mesmo falando. Vocês não devem ser chamados de rabis, mas um só é o mestre de vocês. E aí ele conclui, e todos vocês são irmãos. Então Jesus Cristo introduz a igreja e os discípulos a este conceito e a esta experiência. E isso era revolucionário, porque naqueles dias, esse termo era aplicado somente se havia ligação sanguínea. Aí você falava de Filadélfia, de amor fraternal. Jesus vai tomar esse texto e aplicar à igreja. É um uso muito revolucionário, é assim. Houve um escritor no 2º século chamado Luciano de Samosata, e ele fala da prática da igreja. Este homem, Luciano, não era um cristão, era um satirista da língua grega, e escreveu diversas obras, sempre satírico, e falou de algumas experiências que ele observou na igreja cristã, ele que tinha uma desconsideração pela igreja cristã, falou sobre essa experiência da igreja. Das obras dele, que temos até hoje, pode ser comprada e lida, é uma que fala sobre a passagem do peregrino, e se refere a um sujeito chamado Proteu. Proteu fugiu lá da Ásia Menor, precisou sair de lá por causa de uma possível condenação e veio para a Palestina, então Israel, e lá ele se deparou com os cristãos, e ele se uniu aos cristãos por um bom tempo, e andou com eles, e parecia que tinha se convertido. Então a passagem do peregrino Luciano conta essa experiência de Proteu no meio dos cristãos, e como ele foi acolhido, como ele foi recebido.
Luciano é um satirista, ele vai narrar de forma até sarcástica, querendo apontar que a igreja era ingênua nessa prática de acolhimento, etc. Mas, ao fazer isso, ele revela para nós como que a igreja vivia naqueles tempos, segundo século, poucas décadas depois, então, da morte e ascensão de Jesus Cristo. E ao relatar como a igreja recebeu esse peregrino, que andou com a igreja há muito tempo, Proteu, e foi acolhido pela igreja, depois ele foi embora e até abandonou a fé, esse Proteu. Mas é interessante ver então a experiência. Ele escreveu o seguinte, falando sobre a igreja dos discípulos: foi incutido neles pelo legislador original, Jesus Cristo, foi incutido neles pelo legislador original deles, que eles são todos irmãos, desde o momento em que se convertem. Percebem a linguagem aqui satírica dele? Mas ele está descrevendo o que ele observou na igreja. Esta fraternidade. Esse pessoal pensa que eles são irmãos. Revolucionário. Porque irmãos, na cultura, e para então Luciano, é quem da mesma família. A união sanguínea. E agora esse pessoal fica falando que eles são irmãos. E isto foi colocado neles pelo legislador original deles. Jesus Cristo falou isso para eles, eles creem nisto. Verdade? Verdade, porque isto é fundamental na vida cristã e na vida com Cristo. Essa Filadélfia persistente. Seja constante, e a ideia é permaneça. A indicação é que eles já faziam isto e deveriam continuar. Quando nós pensamos na supremacia de Cristo, quem Ele é, a expressão exata do ser de Deus, a manifestação da glória de Deus, mas que purificou os pecados pela sua morte e agora está sentado à direita da majestade nas alturas. Se Cristo é isto em verdade na sua vida, há implicações, há diversas implicações. E agora nesse capítulo 13, o escritor de Hebreus entra neste lado muito prático do que é ter Jesus Cristo como supremo. Depois de quase 12 capítulos explicando esta verdade, quem é Jesus Cristo, a obra dele, tudo que ele fez, a purificação dos pecados, etc., e ligando isto tudo com o Velho Testamento, como é que isto tem toda uma linha histórica de sustentação. Depois de explicar tudo isto, agora ele vem àquilo que deve ser achado na minha vida e a sua. Seja constante o amor fraternal, isto é, que a Filadélfia seja persistente na minha vida, sempre, sempre, sempre. Que a nossa igreja possa ser a igreja da Filadélfia persistente. Que a nossa igreja possa ser uma igreja onde Cristo é realmente supremo, ao ponto de nos mover, e nos mover ao entendimento e à prática desta verdade. Vocês serão todos irmãos, disse Jesus Cristo. Que isto seja então achado entre nós, porque se não for achado, há uma verdadeira negação da supremacia de Cristo em nossas vidas. Que seja persistente, isto é praticar a fraternidade. Praticar a fraternidade exige essa persistência na Filadélfia. E isto nos leva então, nessa prática, a um acolhimento do outro, a um acolhimento. Há de haver entre nós esse acolhimento. Ele diz, não se esqueça da hospitalidade. Não se esqueça da hospitalidade. Ele está dizendo que deve ser habitual um acolher um do outro. Isso precisa acontecer na minha vida e na sua vida, em nós todos como coletividade. Você acolhe o outro. Nós temos uma palavra conhecida no português agora, muito usada, e que vem do grego também, xenofobia. Isto é, você tem uma fobia, um medo, alguma reação negativa aquele que é xeno, é o estrangeiro, o estranho. Xenofobia. A palavra aqui, hospitalidade, é filoxenia, xilofenia. Filo, já falamos aqui em Filadélfia, que tem a ver com apreço, consideração. Xenia é o estranho, é o estrangeiro. Então esta é a palavra para hospitalidade, este estender do relacionamento, esta amizade com aquele que é visitante,
aquele que não é do meu círculo íntimo. Hospedar o outro é a ideia, hospedar o outro, hospitalidade. Nesses dias aqui, quando o autor escreve então o livro de Hebreus, rede hoteleira não existia como hoje. Existia algumas hospedarias e a maior parte delas, inclusive, não eram recomendáveis. A hospedagem tinha que acontecer muito na casa das pessoas. E essa palavra hospitalidade, então, era muito familiar para eles. Nossos dias já não é tanto, não é tão forte. Mas naqueles dias era algo fundamental, a hospitalidade. As pessoas viajavam geralmente baseados na hospitalidade que receberiam, por onde iam passar. E aqui está ele então dizendo: o acolher deve ser habitual entre vocês, o hospedar deve ser habitual. Sim, no ato, na ação cristã, na virtude cristã, isso há de envolver pessoas totalmente estranhas para nós, por exemplo, na ação social. Isto é muito praticado, encontrado. Esta ideia de acolher o estranho necessitado é uma virtude, esta filantropia, caridade, que entrou no mundo de forma poderosa a partir do cristianismo. Antes do cristianismo não havia isso no mundo. É algo revolucionário dos cristãos. E nós precisamos fazer isso. Quantas obras os cristãos fazem em termos de filantropia. Então, hospedar o outro envolve esta dimensão de alguém totalmente estranho, talvez o carente, economicamente, socialmente, mas a preocupação maior, e que é a aplicação dele aqui nas Escrituras, tem a ver com a fraternidade cristã. O relacionamento entre os irmãos deve envolver o acolher habitual, a hospitalidade. Nos dias deles, aqui de Hebreus, lembrando também, haviam os missionários, que então saíam para pregar o evangelho em outras localidades. E no caminho precisavam ser hospedados até chegar ao seu destino. Então eles planejavam a viagem de forma que eles parassem em lugares que tinham igreja. E a igreja hospedava os missionários em suas casas. Houve situações de abuso? Houve. Nós temos um documento chamado Didaquê, que quer dizer ensino, que vem ali do meio para o final do primeiro século. E esse documento existe, é conhecido, e registra o ensino da igreja naqueles dias, ainda no dias dos apóstolos. É muito interessante ler a Didaquê. Mas ela tem algumas sessões, e uma das sessões de orientação à igreja é com relação à hospedagem de missionários. E lá tem uma parte onde eles orientam, a Didaquê orienta a igreja a fazer isso de forma sábia, porque haviam alguns dados missionários que acabavam explorando a igreja. Toma cuidado, isso não é novo. Gente que fica em volta rodeando para ver se tira alguma vantagem. Cuidado, precisamos ser sábios na hospitalidade. E veja só, não é um estranho lá, aquele que forçou, pediu uma esmola, nada disso. É gente que se apresenta como missionário, pastor, etc. Cuidado, rodeando para levantar dinheiro, favorzinhos, etc. Ou aqueles que abertamente partem para cima dos discípulos de Cristo da igreja para pensar em dinheiro. Mas, sendo sábios com relação aos abusos, eles deveriam acolher missionários verdadeiros, que precisavam uma hospedagem ali por 1 dia, 2 dias, até que pudessem partir. Isso devia ser praticado pela igreja, e foi praticado pela igreja. Nós somos uma fraternidade. Nós temos que praticar a fraternidade. Temos que ter a Filadélfia persistente. E por isso nós precisamos praticar esse acolher habitual. Você acolhe as pessoas da sua vida ou não? O seu irmão, por exemplo, na nossa realidade, a sua irmã não precisa de ser necessariamente acolhida na sua casa. Raramente isso acontece. Ou nós temos toda uma vida estruturada, inclusive temos rede hoteleira. Não há essa carência tanto de hospedar em casa. Mas há sim formas de se hospedar em casa. Talvez abrir a porta da minha casa convidando alguém para vir participar de uma refeição. Porque ele não tem comida na casa dele? Não, eu creio que todos aqui estão supridos com comida em suas casas. É muito mais do que o pão na mesa. É o pão estendido
do acolher, eu recebo vocês na minha vida, eu quero praticar a fraternidade, ter esse momento com você, receber você na minha casa, não porque você não tem casa, mas no sentido de receber você na minha família, na minha vida, praticarmos a fraternidade. Mas, além de casa, vai muito mais. Eu posso acolher meu irmão, sim, na área financeira, talvez há alguém entre nós numa condição difícil. Eu, então, acolho, eu abro espaço nas minhas finanças para recebê-lo, ajudá-lo. Precisamos ser sábios nisso, mas devemos estar atentos a isso. Eu posso acolher o outro, acolher o meu irmão, simplesmente em termos de abrir a porta da minha consideração e ele receber na minha consideração. Eu posso acolher o meu irmão e a minha irmã no meu tempo, o tempo que Deus me dá, as 24 horas de cada dia, 7 dias da semana, um espaço aí no meu tempo para abrigá-lo. No meu tempo eu posso acolher o meu irmão, então a minha irmã, quando eu abro espaço para encorajá-lo, ele precisa do encorajamento. Eu então paro para abrigá-lo com encorajamento, dizer a ele, continue, fique firme, etc. Eu posso abrir espaço dando apoio ao meu irmão e à minha irmã. Ele precisa de um apoio num dado momento, talvez necessidade física, ele precisa de um apoio emocional, espiritual. Nós temos ouvido testemunhos aqui nos últimos domingos, e uma das coisas maravilhosas, abençoadoras, é ver como esta prática da fraternidade, do acolher habitual, foi experimentado por aqueles que dão testemunho, passaram por momentos difíceis, e a igreja acolheu abrindo as suas vidas em tempo, em consideração, em apoio, em encorajamento, em compartilhar. Nós podemos abrir as nossas vidas para o outro, partilhando da oração com o outro. Quantas pessoas aqui não partilham em grupos de oração, orando com o outro? Eu estou hospedando você na minha vida quando eu digo, vamos orar juntos, nós vamos orar juntos. Estou abrindo a minha vida, saindo do meu isolamento, ou da porta fechada. Lembra-se dos castelos medievais, que tinham até um fosso em volta para ninguém atacar e invadir o castelo? E tinha uma grande e única porta. Essa porta, quando descia, ela caía por cima do fosso e virava uma ponte. Mas se havia situação de perigo, o que se fazia? Se levantava aquela ponte, que na verdade era uma porta, e o castelo estava fechado. Essa porta sua tem que descer. Pratique a fraternidade da Filadélfia persistente, do acolher habitual. Eu sou muito grato, por exemplo, a famílias que abrem suas casas para as conexões. Estão fazendo o que? Eles não se esqueceram do amor fraternal e da hospitalidade. Abre as suas casas. Eu sei que não é muito fácil hospedar um grupo na casa, mesmo para uma reunião. Mas graças a Deus pelas famílias que abrem as suas casas. E aí ele fala que alguns do passado praticando hospitalidade sem saber hospedar um anjo. Então, vou começar a hospedar gente estranha por aí, talvez é um anjo. Não é isso que ele está falando. Esse acontecimento que ele se refere está lá em Gênesis. Aconteceu muitos séculos antes da carta de Hebreus. Aconteceu na vida de Abraão e aconteceu na vida do sobrinho dele, Ló. Gênesis, nós temos 18, 19 de Gênesis, nos falam desses dois momentos. O que ele está dizendo aqui, não é que você vai de repente ver um anjo na sua casa, não está prometendo nada disto. Está dizendo de fato inusitado. Quantas vezes nós praticamos a hospitalidade, nós acolhemos alguém e não esperávamos, mas se torna uma experiência abençoadora que nenhum de nós pensou que seria. Nunca se sabe. E enriquece as nossas vidas. Pratique a fraternidade. E então precisamos ir mais longe. Segundo Hebreus, é preciso lembrarmos de quem? Daqueles que estão sendo maltratados e até em prisão. Lembre-se
lembre-se deles. É se identificarmos com eles de forma muito consciente. Por isso, lembre-se, muito consciente, lembre-se. Lembre-se daqueles que estão presos e daqueles que estão sendo maltratados. Prisão acontecia nos dias dos hebreus, das igrejas aqui dos hebreus, sim, acontecia. E como a igreja reagia? Ela dava todo o apoio. Luciano, novamente, aquele escritor, falando então da experiência da igreja com esse peregrino Proteu, no seu livro Passagem do Peregrino, ele narra que o peregrino, uma vez que ele se identificou ali com a igreja, e a igreja o acolheu, esse peregrino Proteu acabou sendo preso na Palestina. E Luciano narra o seguinte, diz Luciano que os cristãos tudo fizeram para livrá-lo. Mas, como isto não foi possível, proveram assistência constante para ele. E Luciano vai narrar que, inclusive, os crentes já estavam, às vezes, na porta da prisão antes de abrir a hora de visita, para levar provisões para esse Proteu. E ele narra, então, o quê? Narra uma igreja identificada com os presos. Identificados com os presos. Mas eles, os hebreus, eram experimentados nisto, não é verdade? Diz Hebreus 10, lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta, muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos, em tribulações, em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão. Esse identificar, essa solidariedade do cristão com aquele cristão que sofre, que está sofrendo. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos algumas décadas aí no mundo quando a Igreja de Cristo, discípulos de Cristo, tiveram um tempo de refrigério. Com o conceito de democracia, etc., a fé foi praticada com muita liberdade. Mas nos nossos dias, isto está mudando, Sim, alguns irmãos atravessam a prisão de forma terrível na Coreia do Norte, verdadeiros campos de concentração, muitos crentes estão lá. O país é fechado para a fé cristã. A simples posse de uma Bíblia não autorizada leva a pessoa para uma prisão indefinida, em lugar de muito sofrimento. Na China, há muitos crentes na cadeia. Há algum preso no Irã. Depois do protesto em Cuba de 2021, pedindo liberdade, é-nos dito que estão na cadeia os líderes daquele movimento e envolvem alguns crentes, até pastores lá em Cuba, presos. Se você quiser acompanhar sobre a igreja sofredora, a igreja perseguida e até em prisão, vá ao site Voz dos Mártires, ou um outro site, outra organização chamada Portas Abertas. Duas organizações de reconhecimento mundial que acompanham com muito cuidado a perseguição dos cristãos e aqueles que estão colocados na cadeia. Então, crentes na prisão, recebendo o apoio da igreja, identificando-se. Lembre-se dos presos como se vocês estivessem presos com eles. Veja a solidariedade, veja a identificação que eles têm com o outro em sofrimento até de prisão. Essa identificação consciente, é meu irmão. Preciso praticar a fraternidade. Jesus Cristo disse que ele é meu irmão, preciso dar o apoio. Mas ele fala dos maltratados, não na prisão necessariamente. E aí nós estamos vivendo dias quando isso começa a acontecer mais e mais. Se o mundo continuar na toada que está indo, na direção que está indo, nós vamos ter mais e mais problemas por isso. E os irmãos vão precisar mais e mais do nosso identificar e solidariedade. Eu mesmo recentemente, não muito recente, poucos meses aí, um ano atrás, fui processado por ter escrito um artigo onde eu tratava questões, dramas da homossexualidade à luz do Evangelho. Não ataquei ninguém pessoalmente, não agredi ninguém, apenas entrei numa colocação da mensagem e ainda respondo por um processo.
5 anos atrás, não vou falar 10 nem 15, 5 anos atrás, jamais eu podia imaginar que chegaríamos a esse ponto. Jamais eu poderia imaginar. De repente virei alguém acusado de crime. Sou um criminoso potencial. Nós temos uma família da nossa igreja que no momento está respondendo 2 processos também, um judiciário e um administrativo, pela forma como eles educam seus filhos. São pais que não amam seus filhos de forma nenhuma, família exemplar, cristã. Poucas famílias amam seus filhos, eu creio, a minoria no mundo, há os crentes que amam, sim, mas no todo do mundo, poucas famílias, eu creio que amam seus filhos como estes. Eles não estão cuidando dos seus filhos, os filhos estão passando necessidade. Não, são pais que cuidam muito, por isso é que eles estão sendo processados. Os seus filhos não estão recebendo formação? Não, a ética cristã é a preocupação deles, estão dando a seus filhos com muito zelo, casal consciente. Os seus filhos não estão aprendendo português, matemática, história? Não, seus filhos estão aprendendo e tirariam notas muito melhores do que os alunos de qualquer outra escola tiram por aí. Mas a forma que eles estão fazendo levou-os a serem denunciados e a responderem o processo. Pega que é criminoso. Denuncia que é criminoso. Assim como você pega o camarada lá, ladrão, que rouba, pega esses também. 5 anos atrás, meu irmão, jamais poderia imaginar. Na nossa igreja, teríamos uma família sendo processada. Lembre-se dos que estão sendo maltratados. São primeiros passos. Repito, não sei onde vai parar isto, mas nos preparemos, que talvez esse texto de Hebreus vai se tornar profundamente relevante para nós. Problema dele. Quem mandou? Cada um com o seu negócio, cada um com a sua vida. Vocês são irmãos, disse Jesus Cristo. Pratiquem a fraternidade. Identifique-se de forma muito consciente. Ore por ele, dê apoio. Acolha-o, hospede-o na sua vida, com oração, com encorajamento, com apoio. Mas não envolve todos nós necessariamente processos. Atravessamos outras coisas na vida, inclusive lutas cristãs, onde nós precisamos do apoio e ela precisa. Que Deus faça da nossa igreja uma igreja que pratica a fraternidade. Que nós não sejamos meros teóricos. Meu irmão, minha irmã, eu sempre penso na ideia de santuário, que é até uma doutrina muito católica romana. E, por exemplo, também penso, você às vezes passando estradas por aí, você vê numa fazenda uma capelinha. E eu receio que nós, por falta de instrução bíblica, aprofundamento bíblico, confundimos o que é sermos igreja. Vou naquele prédio religioso lá. Vou naquela capela. Estou precisando um pouquinho de Deus, deixa eu ir lá. Deus está por lá. A igreja nos dias de Hebreus, meus irmãos, não tinha nem prédio. Reuniam-se em casas. A igreja não tinha prédio. Era o corpo de Cristo, a comunhão de Cristo, a fraternidade em Cristo. E a fraternidade cristã se dá como, de que forma? Ela não é algo que vem porque nós pertencemos à mesma classe social, não é uma fraternidade baseada no interesse esportivo comum. A fraternidade não é porque eu e você temos o mesmo status financeiro, não é porque pertencemos a
uma roda de amigos, e não é porque nós temos o mesmo sangue, não temos a mesma mãe, mesmo pai, não é uma fraternidade geográfica, residencial, porque nós somos ali, moramos por perto um do outro, um olha o outro, não é uma questão de status, você tem o mesmo status que eu tenho, socioeconômico, por isso nós temos aí um relacionamento, e nem é uma fraternidade baseada na personalidade, você é do meu tipo, eu gosto de você, etc. Não. O que é a nossa fraternidade, o nosso elo? É confessional. Você confessa Cristo na sua vida, o Supremo, aquele que morreu por você. E eu confesso. E aí, o que você é nas outras áreas, onde você está economicamente, que tipo de atividade esportiva, isso aí é secundário. Nós estamos no elo da confissão de que Cristo é nosso Senhor e Salvador. Que a nossa igreja entenda isto e pratique a fraternidade. Vamos orar.